E já quero começar dizendo que nós vamos continuar nossa série de Romanos. E vamos agora para Romanos, o capítulo 12. Capítulo 12, o verso 1. Então, você que tem a sua Bíblia, abra aí conosco Romanos, capítulo 12, verso 1. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez aí. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nessa noite o Senhor nos escolheu, nos separou, para que nós pudéssemos ter uma mente renovada. Para que nós pudéssemos, mais uma vez, Senhor, transformar aquilo que precisa ser transformado em nós. Nós te louvamos, Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bom, eu acho que um texto bem conhecido, né? Continuando aquilo que o irmão Milton disse na semana passada. Aliás, antes de começar, eu queria saber, mais alguém tentou ver o filme que o Milton recomendou na semana passada ou foi só eu? Levanta a mão aí. Quem saiu daqui? Teve gente, né? Tem gente que não lembra, né? Eu saí daqui, eu tentei ver o filme, viu, Milton? Saí daqui, fiquei curioso. Você não contou o final? Cadê o Natan? Natan ainda deu a dica, falou assim, conta o final. Milton não contou o final do filme. Cheguei lá, eu tive que tentar ver o filme. Amém? Mas nós estamos falando, então, como o irmão Milton já disse, nós estamos agora falando da doxologia, nós estamos falando do que? Da prática. De como fazer. E aí, pensando nisso, nós, o pessoal da mídia, nós separamos um vídeo, né? Um vídeo, lógico, com a velocidade alterada, mas para que a gente possa, de uma forma mais visual, compreender o que eu denominei de metamorfose. O texto dessa noite, nós vamos tratar com o título de metamorfose. Então, eu queria que você desse uma olhadinha aqui para o nosso vídeo aqui. Cadê a minha galera do abençoada aqui? Eu queria que você desse uma olhada para esse vídeo aqui. Amém? De uma forma bem prática, eu queria que você entendesse essa história que eu acho que todo mundo conhece. Da lagarta, que é um bicho bem feinho, né? Que de repente chega uma certa fase da vida dela. Então ela pega o seu corpo normal, ela vai para num lugar seguro. Então ela empulpa, ela se fecha e depois se transforma em uma borboleta. Ela se transforma em um ser com uma forma totalmente diferente. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre a transformação da minha e da sua vida. É sobre aquilo que nós precisamos realmente fazer. Porque, irmãos, vir à igreja e ouvir a palavra é uma coisa muito boa. Vir à igreja e ler a palavra é uma coisa muito boa. Mas o que realmente faz diferença na minha e na sua vida é quando nós resolvemos, como esse animal aí, entregar aquela nossa forma antiga para uma forma nova. Então nós nos transformamos. E aqui agora nós começamos a aprender sobre isso, sobre uma transformação. O que diz? Diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Sacrifício, irmãos, é dar algo que te custe, algo que custa para mim e custa para você. Eu não estou me sacrificando quando eu faço algo que não me custa. Nós agora mesmo falamos sobre dízimos, sobre ofertas, nós falamos sobre o sustento da casa do Senhor, né? E quando a gente fala em sacrifício, olha, irmão, dar algo que não me custe não é um sacrifício.
vir aqui à igreja e trazer um valor, vou levar lá R$2, R$3, algo que não me custe. Amém, é uma oferta, e é uma bênção, e a casa do Senhor vive a partir disso. Mas às vezes Deus nos pede sacrifício. Ser uma pessoa fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, para muitos de nós é um sacrifício. Mas sacrificar é aquilo que está pedindo, é fazer com que o nosso corpo seja um sacrifício vivo. E o que é que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo é? O nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então eu começo com vocês dizendo aí o que você tem feito do seu próprio corpo que honre a Deus. Como você tem levado a sua vida? O que você tem realmente entregado? Olha, irmãos, eu fico assim impressionado quando a gente vai convidar algumas pessoas para virem à igreja, pessoas da igreja mesmo, para fazer alguma coisa, para nos colaborar em algo, e a pessoa olha para a gente assim e fala assim, eu vou ver se dá. Como se Deus não fosse a prioridade. E o pastor colocou lá essa semana, lá, vamos irmãos, vamos fazer entre os homens casados, vamos fazer um jejum de manhã, homens casados. Pastor Pedro colocou lá entre os homens casados. E algumas pessoas ainda relutam e começam a pensar, eu vou ver se dá. Aí depois você quer ter acesso a um Deus do sobrenatural, quando Deus para você é só alguém que você acessa quando dá. Então isso não é uma metamorfose, isso não é uma transformação. Eu não estou colocando o meu corpo em sacrifício vivo. Muitos de nós ficamos presos à ideia de que quando eu morrer, quando eu estiver no meu corpo glorificado, quando o Senhor voltar, quando, irmão, o Senhor voltar e você não estiver na sintonia, você vai ficar. Hoje eu estava pesquisando sobre quantas vezes eu já tinha pregado sobre essa palavra e eu descobri que eu acho que é a que eu mais preguei até hoje, porque eu guardo as minhas pregações sempre, e eu fui olhar e falei, gente, quantas vezes eu já preguei sobre essa palavra? E quantas vezes a gente precisa falar sobre uma transformação? Porque nós vemos, gente, no mundo de hoje, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão na igreja quando dá, pessoas que têm um relacionamento com Deus quando precisa. Paulo não tinha um relacionamento com Deus quando precisava. Paulo precisava de Deus, Paulo precisava como nós precisamos. Mas a sociedade, o mundo de hoje, cria para nós uma pseudo-realidade em que eu não preciso me transformar como sacrifício vivo, em vida mesmo, mas eu preciso só me adaptar. Então eu me formato a alguma coisa parecido com essa transformação. Como se essa lagarta saísse por aí e falasse, não, eu não vou empupar e não vou me transformar nessa borboleta, mas eu vou pedir lá na Shein um par de asas, que lá está mais barato, eu vou pedir um par de asas e 1 litro de cola. Aí quando chegar aqui, eu como lagarta, eu vou ali no doutor e o doutor vai pregar a asa da Shein e 1 litro de cola, vai remendar lá os pedaços, e assim, eu não vou ser uma borboleta original, mas eu vou ser uma borboleta da Shein. E nada contra a Shein, mas você quer ser um cristão original ou um cristão da Shein? Né? Essa é uma brincadeirinha que tem na internet. Mas infelizmente, irmãos, o que nós temos visto e o que o Senhor nos chama hoje à reflexão, entenda, irmãos, isso não é um apontamento, nós estamos dizendo para você. Quando algum pregador prega, primeiro ele prega para ele. Senão não há verdade nele.
Mas realmente eu me questiono e chamo a igreja a questionar: será que nós temos feito esse sacrifício real, esse sacrifício em vida, entregado o nosso tempo, a nossa vida, como um sacrifício santo e agradável a Deus? O que é um sacrifício agradável a Deus? O sacrifício agradável a Deus não é o sacrifício que eu quero fazer. Hoje, jejum? Não, pastor Pedro, hoje é sexta-feira. Sexta, o senhor sabe, sextou, não dá para fazer jejum. Eu vou fazer quando der, né? Eu vou fazer um jejum de alimentação da meia-noite às 6. Oi, irmãos. E tem gente que tem coragem de fazer esse tipo de alegação. Senhor, eu vou ficar sem comer da meia-noite às 6. Se você está comendo da meia-noite às 6, irmão, você está precisando ir no psicólogo. Você está precisando ir em algum lugar, porque não está certo. Levantar de noite para comer, irmão, você está precisando, né, fazer alguma coisa. Mas tem gente dando este sacrifício. E aí, irmãos, não é que você esteja ofendendo a Deus, não. É que você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. O que nós chamamos a atenção é que Deus tem algo grande. O que Paulo chamava a atenção aos romanos, entenda, irmão, o povo romano era um povo de costume diferente. Era um povo de costume diferente. Paulo lhes chamava a atenção e dizia: olha, vocês têm que dar o seu corpo em sacrifício. Quer dizer, vocês têm que ser moldados segundo o molde de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o que era chamado naquela época de a Pax Romana, ou a paz romana, antes os territórios eram alcançados, e não só os romanos, mas também os gregos, os territórios eram alcançados à força. Então, eles tomavam um território. E quando tomavam aquele território à força, eles já sabiam que aquilo que eles tinham que fazer para continuar donos daquele território era instalar a cultura romana. Então, era enviado algumas pessoas lá para aquele lugar que foi tomado. E lá era instalada a cultura romana. E mesmo que a pessoa não vivesse em Roma, ela já era chamada de romano. E lá os costumes eram mudados, as tradições eram mudadas devagar, como os gregos faziam também. Então, uma sociedade é transformada quando transforma os seus costumes. Se você deixou de ser alguém que era do mundo, para ser alguém que é a imagem e semelhança do seu Criador, do seu Salvador, Ele não te conquistou à força, Ele te conquistou com o sangue dEle. Mas para que você tenha a paz que excede todo o entendimento, é necessário que você faça uma metamorfose, uma mudança no seu corpo e na sua vida. Amém? Então, nós temos lá no versículo 2, então ele diz o seguinte, e eu acho que é onde a parte que todos nós conhecemos mais: e não sede conformados, ou não tome a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor é clara conosco quando ela diz: vocês querem saber na prática de tudo isso que eu tenho ensinado, o que você tem que fazer? Pois é, não se amolde, não tenha molde das coisas desse mundo, mas se amolde como um cidadão do céu. O Senhor não irá voltar para buscar pessoas com o molde do mundo. Ele irá buscar pessoas com o molde do céu. Então, o que cada um precisa analisar é qual é o molde. Eu me pareço com o quê? Nós estávamos hoje lá, de ontem para hoje, num evento de jovens, lá perto da Ceilândia. Eu esqueci o nome do lugar, numa chácara lá. Eu esqueci o nome um acampamento da nossa igreja, nós estávamos lá, e eu estava reparando alguns jovens,
Irmãos, cada um se veste como quiser, cada um faz o que quiser. Não tem ninguém aqui para falar nada, mas eu estava reparando alguns jovens muito novos, já com muitos trejeitos, com muitas coisas, que infelizmente, quando você vai para o mundo real, aquelas coisas te desclassificam. Te desclassificam. As pessoas, tem jovem hoje que parece muito mais com um marginal do que com alguém da igreja. E eu não estou aqui para dizer qual roupa, jovem, você é adulto, você é mulher, você tem que vestir. Mas eu queria dizer para você, mulher, que os homens compram aquilo que você vende. Você, homem, as mulheres compram aquilo que você vende. Quando as mulheres se vestem com roupas que vendem o próprio corpo, elas estão querendo vender o corpo e não elas mesmas. Aí algumas acham ruim de que não encontram um homem bom. Mas o que elas estavam vendendo? O que elas estavam postando para ser mais moderno no dia de hoje? O que você tem postado de você mesmo? Qual tem sido o molde da sua vida? A reflexão é essa. Ninguém quer que nós sejamos iguais, mas todos nós devemos parecer com o nosso Criador. Quando eu levanto de manhã, eu preciso olhar para a minha roupa e dizer, será que Jesus se vestiria assim? Eu preciso olhar para os meus moldes de fala e dizer, será que Jesus falaria assim? Será que Jesus ia sentar numa roda e falar, agora vamos falar mal do fulano? Será que Jesus ia sentar numa roda e falar, agora vamos atrapalhar a vida do ciclano? Não. É isso que o versículo 2 diz, quando ele diz para nós não nos amoldarmos por este mundo, mas transformarmos, irmãos, transformarmos pela renovação da nossa mente. O que nós fazemos todos os dias quando nós buscamos a palavra de Deus é renovar a nossa mente. Acreditar em Deus, irmãos, não transforma a sua vida. Acreditar em Deus não transforma a sua vida. O que transforma a sua vida é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque acreditar em Deus, até o diabo acredita. Vocês lembram da história lá? Dos demônios que foram para os porcos e etc. Vocês lembram da conversa que Jesus teve com o diabo? O diabo sabe a Bíblia, irmãos. O diabo era da cabeceira de dentro. Era da turma de elite. E o que ele faz de diferente de você? O que o diabo faz que é diferente do que você faz? Vocês dois creem em Deus. Nós cremos em Deus. Mas ele não faz aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então a transformação da sua mente vem de aprender todos os dias, com o máximo possível de pessoas, com o máximo possível da palavra, de absorver. A Bíblia diz que a palavra, a fé vem do ouvir e ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quer dizer, quanto mais eu me alimento, mais fé eu tenho, mais fé eu tenho. Mas se eu não coloco a fé em prática, eu tenho uma fé morta. Se eu não coloco as minhas atitudes cristãs em prática, irmão, eu quero dizer para você que ninguém aqui está dizendo que você não vai errar, que você tem que ser uma pessoa perfeita. Não. Porque o próprio Jesus nos ensinou que nós estaríamos no caminho buscando dia a dia sermos pessoas melhores. Paulo dia a dia buscava ser uma pessoa melhor. Os profetas dia a dia buscavam ser pessoas melhores. Nós temos que buscar ser pessoas melhores, mas nós não podemos viver em uma vida em que acreditamos em Deus, mas não cumprimos o que Ele nos mandou fazer.
Todos nós, irmãos, vivemos a vida que nós aceitamos viver. É duro dizer isso para você, mas esse versículo me ensina que eu vivo a vida que eu aceito para mim. Porque se eu não aceitar essa vida, o Senhor abriu um precedente quando Ele disse que eu posso transformar a minha vida através da renovação da minha mente. Então, se tem algo na minha vida que me incomoda, na vida que eu vivo hoje, então eu vou buscar a renovação da minha mente e botar em prática a renovação da minha mente, até que eu viva a vida que eu quero viver. E a vida que eu quero viver é a vida que Deus escreveu para mim. Amém? Todo mundo acordado aí? Daqui de cima parece que tem muita gente com cara assim de quem está levando um rala. Né? Vocês querem que eu dê uma pausa, conte uma piada, uma história? Não. Pode continuar nesse batidão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o que nós fizemos para nos tornar livres agora é diferente daquilo que nós precisamos fazer para nos fazer com que nós permaneçamos livres. Sabe por que às vezes o cristão estaciona? O cristão estaciona porque ele fez algo para libertar ele do mundo, que é aceitar o Senhor Jesus. Glória a Deus, você aceitou o Senhor Jesus. E se você ainda não fez, faça. Faça. Se você está ouvindo essa palavra hoje pela primeira vez e está dizendo, eu não compreendo o que esse cara está falando, eu quero dizer para você, faça. Dê um passo de fé, fala, eu quero viver como esse Jesus. Mas eu quero te dizer que a partir deste momento você se tornou alguém livre. Mas as atitudes que você teve para tornar você a pessoa que você é hoje, infelizmente, elas não vão te levar para o que Deus tem para você amanhã. Porque para o amanhã, Deus tem atitudes novas. Deus tem coisas novas. Deus tem a renovação. Todos os dias a palavra do Senhor se renova. As misericórdias do Senhor se renovam. A todos os dias o Senhor tem algo novo. A todos os dias o Senhor lança para nós um desafio novo. O Senhor lança para nós algo novo. Tem pessoas que procuram a gente e falam assim, olha, eu me converti agora, tem um mês. E eu ainda não consegui parar de beber. Aí alguns vão falar, misericórdia, que pecado. Eu digo, meu irmão, continua. Continua, sabe por quê? Porque assim, de grão em grão, de passo em passo, o Senhor vai renovando a sua mente, o Senhor vai transformando a sua mente, o Senhor vai tirando o gosto pela bebida, o Senhor vai tirando o gosto pela pornografia, o Senhor vai tirando o gosto por falar mal dos outros, o Senhor vai tirando o gosto pela mentira, porque todos os dias o Senhor nos dá coisas novas para que nós possamos alcançar algo novo com Ele, amém? E Deus tem novidade de vida para você, meu irmão. Deus tem novidade de vida, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Só que você às vezes ainda está fazendo aquilo que você fez quando você se libertou e não. Deus quer que você dê um passo de renovação. Deus quer que você dê um novo up na sua vida, uma nova atitude. Um dia Deus disse a Adão, Adão, domine sobre os animais. E ao invés de dominar sobre os animais, ele teve mais fé na palavra de um animal e caiu pelo caminho. Um homem que recebeu de Deus a palavra domine sobre a terra. Ao invés de dominar sobre a terra, começou a ouvir a terra. Começou a ouvir outras vozes, começou a ouvir o inimigo. Irmão, o que Deus comissionou para você, o que Deus comissionou para mim, para todos nós, é que nós dominemos sobre essa terra, que nós vamos comer do melhor dessa terra, que nós vamos sim levar a essa terra a palavra de Deus. Não é que nós vamos dominar no sentido
não é que todos olham de guerrear, não, mas nós vamos dominar com os nossos conceitos. Nós vamos colocar a paz que excede todo o entendimento nas pessoas. Nós vamos alcançar lugares que nós não alcançamos. Ontem eu conversava com um pastor lá da igreja de Ceilândia, Águas Lindas. Ontem eu conversava com um pastor de Águas Lindas e ele falou para mim: olha, irmão, não sei se você sabe, eu tenho um trabalho lá no Xingu. Eu falei: aonde, irmão? No Xingu. Eu falei: como é que você chegou no Xingu? Ele falou: irmão, eu fui pescar no Xingu. Gosto demais de pescar. Olha, minha caminhonete está até atrás. E realmente, a caminhonete do homem já era preparada para a pesca. Contou que chegou no Xingu, estava pescando, chegou lá, aí encontrou alguns missionários lá, que eu acho que estavam meio perdidão, e começou um trabalho missionário com eles lá, e começou a salvar ribeirinhos lá, e são 8 anos, e me mostrou uma foto de um monte de gente no Xingu sendo restaurada através de uma pessoa aqui de Brasília. Ele foi pescar. Você vê, Milton, que pescar, né, irmão? Nós não podemos parar, né? Né, Milton? Não dá para parar. Quem falar para nós parar, não vamos parar, Milton. Né? Só que onde nós pescar, Milton, nós temos que abrir igreja agora. Entendeu? Vamos fazer isso agora. Vamos fazer igual, irmão. Vamos abrir igreja. Onde, irmão, você for pescar, chegou lá, lembra do pastor, já fala assim: agora é minha obrigação é abrir uma igreja. Aqui, perto desse córrego. Mas olha só, irmãos, ele aproveitou a oportunidade, levou a palavra, ele dominou sobre a terra. Ele levou a palavra do Senhor a um lugar muito longe daqui. Por quê? Porque ele não ouviu aquelas pessoas que diziam lá: aqui, o que você veio fazer aqui? Não, aqui é muito difícil. Se você não está dando conta lá em Brasília, porque você vai dar conta aqui? Aqui é muito difícil. O que fez Adão cair, o que fez Eva cair, foi ouvir outras vozes. Quando você tem que ouvir a voz de Deus, que disse para você: você é um escolhido. Vocês são escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus. O Senhor escreveu o nosso nome na mão dEle. Nós temos um comissionamento do nosso Deus para transformar essa cidade e o mundo. O que nós não podemos é ficar parando, perdendo tempo em ouvir as outras vozes, em gastando nosso tempo com coisas que não tem nada a ver. O povo de Deus só saiu do Egito porque a mente de Moisés era diferente da mente deles. Eles viviam muito tempo aprisionados com a mente escrava. Irmãos, eu estava assistindo um documentário sobre Moisés e eu parei e pensei sobre isso aqui. Sabe o que aconteceu? Aquele povo estava há muito tempo aprisionado, e a mente deles era uma mente de escravo. Eles olhavam e falavam assim: não tem jeito da gente sair, não tem como a gente sair. A mente deles era uma mente aprisionada, como a mente do mundo é hoje, é uma mente aprisionada. Então Deus tira Moisés do seu povo, leva para viver como um rei, para que a mente dele fosse uma mente de rei. E depois ele traz Moisés, com uma história que vocês todos conhecem, traz de volta o seu povo, e ele consegue liderar o seu povo porque Deus queria, mas também porque ele tinha uma mente que não estava aprisionada no mundo. Sabe por que às vezes você não consegue sair de uma ciranda sem fim que acontece na sua vida? Porque a sua mente está presa lá. A sua mente está presa na ocasião, no problema, naquilo que te enclausura. Enquanto o Senhor diz para nós: renovai a vossa mente, transformai a vossa mente. Mas aonde, pastor? Aonde eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir isso através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus nos salva. Só a palavra de Deus transforma. Irmãos, não se preocupem se vocês não estão ainda no lugar que vocês queriam estar. Porque às vezes a gente ouve essas palavras e pensa: mas eu não estou onde eu queria estar. Você tem que se preocupar de estar no caminho. Porque chegar você vai. A palavra de Deus nos ensina que chegar nós vamos. Nós não podemos nos perder no caminho. Nós precisamos mudar, transformar a nossa mente. Quando nós transformamos a nossa mente,
aquilo que está dentro de nós sai para fora. As pessoas olham para você e por mais que você ache que o primeiro impacto é aquilo que você está vestindo, é como você está se portando, o primeiro impacto é aquilo que sai de dentro de você e emana para as pessoas. Então você tem que transformar você por dentro. Um dia Jesus estava no barco e o barco estava com muita água, com muito barulho, aquela coisa, vamos morrer, nós vamos morrer. E aí olharam para Jesus e Jesus estava descansando. E o que Jesus fez? Jesus parou de descansar e disse para o mar: acalma. De onde veio a calma que Jesus disse acalma? De dentro dele, ele estava descansando. Jesus só tirou aquilo que tinha dentro dele e declarou para aquilo lá fora. Sabe o que você precisa, o que eu preciso para mim e para a sua vida? É que nós tenhamos dentro de nós a bênção e a vontade de Deus, para que quando seja necessário nós possamos declarar sobre a pedra, declarar sobre o monte, e ele se moverá. Porque aquilo já existe dentro de nós. O que João falou para Gaio? Falou assim: olha, Gaio, que você prospere, como você já é próspero dentro de você. O exemplo que ele usou lá em 3 João é assim: olha, seja próspero, seja saudável, como você já é dentro de você. Olha, dentro de você já existe um leão. Dentro de você já existe alguém poderoso. Deixa sair, deixa fluir. Não mostra para as pessoas aquilo que você acha que elas vão aceitar ou que não irá incomodá-las. Mas mostre para as pessoas aquilo que Deus colocou dentro de você. A palavra nos conta que Deus soprou dentro do homem, soprou nas suas narinas. Dentro das suas narinas, meu irmão, dentro do seu corpo existe a essência de Deus, a essência que nós precisamos colocar para fora. Chegou o tempo da igreja do Senhor sair das 4 paredes. Irmãos, chegou o tempo da nossa igreja sair das 4 paredes. Nós somos muito bons aqui dentro. Agora chegou o tempo de nós sermos excelentes lá de fora. A luz central vida precisa realmente ser luz na nossa cidade. Nós precisamos iluminar a nossa cidade. Às vezes a gente fala de um problema, de outro, de aquilo e aquilo, e a gente fica pensando qual é a solução. A solução é quando algum cristão resolver tirar aquilo que está dentro dele e colocar para fora. Por quê? Porque nós precisamos entender que a vontade de Deus, a vontade que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para você é bom, é perfeito e agradável. A promessa de Deus para o povo é que haveria água no deserto, mas Deus nunca prometeu: olha, vocês vão ver a água. Não, Ele falou: olha, lá tem água, lá tem suprimento, deixa comigo. Deus nunca prometeu para você que Ele ficaria mostrando a provisão, mas Ele disse para você: deixa comigo, que de você cuido eu. Mas você precisa emanar de dentro de você para fora aquilo que eu sou. Porque aí Deus cuida de você. O problema da igreja, o problema do cristão é querer cuidar dele mesmo. É querer cuidar do nosso interior, é querer cuidar de mim mesmo, mas não cuidar de me transformar, mas o cuidar de me resguardar, de forma que o mundo não me incomode, de forma que eu tenha uma vida boa, quando nenhum dos grandes cristãos teve uma vida que não impactou ninguém. Todo grande cristão teve uma vida de lutas. E o Senhor nunca prometeu, ninguém nunca disse aqui nesse púlpito, que você não teria uma vida de luta. Mas nós sempre dissemos que em todas as lutas o Senhor estaria com você.
Hoje não é um dia de muita alegria para a nossa igreja, por causa da mãe do Fernando. Mas nós sabemos que em todo tempo o Senhor está com ele. O Senhor não tirou a luta. E o Senhor não vai tirar a sua luta. Mas, irmãos, lutar com alguém que você sabe que é capaz da vitória é muito bom. Eu me lembro de uma vez, uns meninos lá perto de casa foram fazer uma briga num campinho de futebol. E aí um maiorzinho bateu no outro, lá o menino chama Fernandinho. Aí bateu no Fernandinho, e o Fernandinho estava jogando no time que tinha só os outros maior. E ele era o menorzinho. E ele apanhou. Quando ele apanhou, ele falou, rapaz, eu te pego. O cara falou, não pega. Ele falou, eu te pego. E aquilo virou uma bagunça no campo e tal, e virou uma bagunça. Só que o outro time, todo mundo era grande. E aí ele pegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu não dou conta do você não, mas o Henrique dá, né não, Henrique? Só que o Henrique já tinha aberto no mundo há muito tempo. Não tinha Henrique, não tinha ninguém, tinha só o coitado do Fernandinho no meio do campo. E os outros do outro time. Aí você já imagina o final feliz do Fernandinho, né, irmão? Você já imagina a alegria dele, ficou sozinho, né? Ele confiou no outro, ele falou assim, eu não dou conta, mas o Henrique dá conta, só que o Henrique já tinha dado a perna. E o Senhor é diferente. Porque quando nós olhamos para nossas lutas, realmente a gente olha e fala, Senhor, eu não consigo. É impossível, a luta é pesada demais para mim. Mas o Senhor consegue. E aí você olha para Deus e fala assim, Senhor, eu vou me preocupar com as suas coisas. Agora, lembra de mim, Senhor. É a transformação. É a mudança da mente. É deixar de cuidar do próprio mundo. É sair daqui e ir lá para o Xingu. Ou é sair daqui e ir lá para a Ceilandinha. Ou é sair daqui e ir lá para aquela casa daquela tia sua. É sair daqui e fazer algo em favor do reino. Para que o reino trabalhe em seu favor. Eu acho engraçado porque a nossa sociedade, nós trabalhamos, né, no serviço público ou em qualquer outro trabalho. Nós trabalhamos e aí a gente confia que no final do mês virá aquele salário. E quando a gente trabalha numa empresa boa, a gente não se preocupa, né? Não, olha, dia 5, o salário está na conta. E você trabalha, se esforça, faz ali tudo pelo seu patrão. Por quê? Porque você sabe que dia 5 o salário está na conta. E aí nós confiamos e já fazemos até conta, né? Para frente, dia 6 eu te pago, dia 7 eu te pago. Porque nós estamos confiando que o nosso salário virá. Mas quando nós estamos falando de Deus, nós olhamos para Deus e falamos assim, Senhor, eu sei que tem esse serviço, mas eu vou fazer uns bicos para fora, porque eu preciso ganhar alguma coisa para me manter, para me sobreviver. Então eu vou com a força do meu braço aonde der, e quando a força do meu braço não estiver dando mais conta, Senhor, eu clamarei a Ti com toda a minha força. Só, irmãos, que o Senhor diz que isso é comprar aquela asa e pregar com cola. Não é transformação. Transformação é dedicar a sua vida ao reino de Deus. Não é ficar 24 horas dentro da igreja, porque o reino de Deus não é só aqui. O reino de Deus começa aqui e se espalha por todos os lugares que você está. Nós somos pastores, nós somos médicos, nós somos motoristas, nós somos mecânicos, nós somos um monte de profissões. Nós somos aposentados, mas nós somos o reino de Deus lá fora. Lá fora as pessoas vão olhar para você e falar assim, de onde vem a paz que essa pessoa está quando tudo está desmoronando? Se eu preciso parecer com Jesus quando tudo estiver desmoronando, eu preciso estar descansado. Porque aquela paz que está dentro de mim, eu profetizarei e ela sairá para fora. Essa é a mudança, irmãos.
É isso que a palavra diz lá em Romanos. Porque nós não esperamos em Cristo só nessa vida. Porque como a palavra diz, se nós esperamos em Cristo nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos do mundo. Por que nós não esperamos aqui? Essa é uma ponta do iceberg. Vocês já viram aquelas fotos que mostram, né, o iceberg para o lado de fora, aí depois mostra para baixo o tanto que ele tem? Ou mesmo uma árvore. Às vezes a gente olha uma árvore frondosa e olha ela para cima. Olha que árvore bonita, né? Quantos anos será que ela está aí? Irmãos, você não sabe quanto tempo ela demorou para fazer raízes, para crescer onde ninguém está vendo, para se firmar, para não ser levada por qualquer vento. A sua transformação, ela veio e ela virá daquilo que você construir dentro de você, de o quanto você se permitir ser transformado. E não venha culpar a Deus, Deus não quer, não é o tempo, não é para mim. Não venha culpar a Deus porque a palavra de Deus está aí há 2000 anos. É para você sim, mas você precisa fazer uma escolha. O Senhor é tão bom que Ele nos ama e nos dá a escolha. Que Deus é esse que não nos prende e nos faz fazer só aquilo que Ele quer. Não, o nosso Deus é tão bom que Ele nos dá a opção. Às vezes nós estamos no deserto, como o povo que eu citei aqui, que foi levado por Moisés, que tinha uma mente diferente. Mas eu também parei para pensar sobre o deserto e entendi que lá no deserto, o povo às vezes quando estava com a mente de escravo, o povo tinha muitos vícios antigos, muitas coisas antigas, muita coisa que prendia a mente deles. Então Deus não podia acessá-los naquele lugar antigo. Aí Deus mostrou para eles um lugar novo. Mas lá no lugar novo também Deus tinha muita coisa para que eles fizessem. Então Deus levou eles para um lugar chamado deserto, onde não tinha nada. Para que a mente deles fosse cuidada e transformada por Deus. Para que quando eles chegassem no tempo novo, eles tivessem uma nova mente. E todos sabem a história que eles não conseguiram. Então, irmão, se você vive um deserto, se você vive uma dificuldade, eu quero te dizer que a palavra de Deus hoje para a sua vida é o seguinte, que Deus quer mudar você de fase. Deus quer que você alcance algo novo. Tudo que nós fizemos até hoje é muito bom. Todos os recursos, todo tipo de pensamento que nós usamos até hoje é muito bom. Mas o Senhor tem novidade e a novidade do Senhor nos espera. A novidade do Senhor nos sacode. E às vezes o Senhor nos coloca no deserto para que a nossa mente seja testada e preparada para a transformação. E não para que você se entregue. Se você chegou aqui hoje com vontade de desistir, de entregar, de dizer, Senhor, está pesado demais para mim, entenda que não é uma coincidência. O Senhor te trouxe para que você entenda que o deserto da sua vida é uma preparação, é uma renovação, para que você tenha a mente de quem vai para a terra prometida. Para que você tenha a mente do novo tempo. Para que nós tenhamos a mente de quem vai conquistar essa cidade. Para que nós tenhamos a mente de quem vai fazer a diferença. E não culpe Deus, não coloque sobre Deus esse peso, não. O Senhor hoje te dá a oportunidade de escolher a vida e a morte. O certo e o errado. A sua mente e o seu coração vão te levar
no lugar que Deus tem para você, ou no lugar que você quiser ir, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que a vontade dEle seja feita sobre a nossa vida. Lembre-se do que eu disse, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E esse esforço foi bom até esse ponto. Hoje o Senhor quer que você dê um passo a mais. Hoje o Senhor quer que você faça algo novo, porque existe um tempo novo para a minha e para a sua vida. E nós vamos orar nesse sentido. Para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Quer deixar aberto para o nosso coração a oportunidade de escolher pela vida ou pela morte. Pela estagnação ou pelo novo. Pelo grande ou pelo pequeno. Sou quem? O seu marido, o seu filho, sua mãe, o seu pai, não podem escolher por você. E eu quero te dizer que ele não estará lá no tribunal, lá com Jesus, quando Jesus for avaliar aquilo que você fez em favor do rei. Não, é para cada um de nós. É só você e Jesus. Senhor Deus, nós oramos nessa noite. Nós, como igreja do Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha como um sopro sobre a nossa mente. Nós sabemos de tudo que o Senhor nos deu e te glorificamos, Senhor. Nós sabemos de tudo que o Senhor fez. O Senhor traz agora ao nosso coração tudo que o Senhor fez para que nós estivéssemos aqui. E nós somos contentes, alegres, satisfeitos por isso. Nós não desdenhamos, não, Senhor, aquilo que o Senhor fez, não. Nós somos muito felizes porque nós estamos aqui na Tua presença. Mas a felicidade, Senhor, não é aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. O que o Senhor tem para nós nesse momento é a renovação para um novo tempo. Senhor, eu declaro sobre a vida da sua igreja um novo tempo aberto. Um tempo de conquista, Senhor, um tempo de novos sonhos. Um tempo de sonhos que serão avivados, que serão abrasados por aqueles que escolherem renovar a sua mente e não viver a favor desse sonho, mas viver a favor da sua vontade, de estar contigo, de realizar aquilo que o Senhor deixou para nós, até que os nossos sonhos sejam os seus, até que o nosso tempo e o nosso caminho se alinhem com o seu, até que nós estejamos caminhando na direção segura, que é a caminhada que o Senhor colocou para cada um de nós. Senhor, existe um campo muito grande, existem muitas pessoas para serem alcançadas, existem pessoas do nosso lado que precisam ser salvas, e que a nossa comodidade tem deixado de lado. Nessa noite, Senhor, tira toda a comodidade do nosso coração, coloca um coração como o coração de Paulo, como um coração de servo, como um coração daquele que saiu de onde estava e foi conquistar as outras nações com a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser missionários da casa ao lado, missionários do bairro ao lado, missionários da pessoa que senta ao nosso lado, Senhor, porque nós queremos, ó Deus, ao encontrar com o Senhor, dizer: eu combati o bom combate,
Eu guardei aquilo que era para ser guardado, mas eu combati o bom combate. Senhor, a sua palavra jorrou da minha boca e foi levada aos 4 cantos do mundo, Senhor. Nós queremos conquistar e conquistar não mais para a nossa glória, mas para que a glória do Senhor seja vista por todos os lugares, Senhor. Vocês estão com fome? Nós queremos tocar todos os lugares através da Tua glória, porque cada vez mais, Senhor, nós seremos pequenos, mas o Senhor será grande. O Senhor será grande nessa casa, o Senhor será grande na nossa casa, o Senhor será grande no nosso trabalho. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Traz um tempo novo, Jesus. Renova, Jesus. Traz um tempo novo, Senhor. Nós queremos, Senhor, uma mente nova. Nós não viemos aqui hoje só para cumprir a agenda, não, Senhor, nós viemos aqui hoje porque o Senhor irá startar uma mente nova no coração da sua igreja. O Senhor dará uma mente nova a homens aqui, Senhor, que conquistarão, Senhor, lugares altos, não para que eles sejam exaltados, mas para que a Tua palavra esteja lá. Mulheres conquistarão lugares altos, não para que elas sejam conhecidas, mas para que a Tua palavra esteja lá, e lá a Sua palavra seja um marco de transformação. Senhor, nós seremos grandes do tamanho da Tua palavra, Senhor. Esta casa é uma casa, Senhor, que leva a Tua palavra. Nós não estamos aqui por nós, estamos aqui, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós estamos pela Tua palavra, Senhor. Que essas crianças que estão aqui conosco, Senhor, recebam a palavra de Deus e cresçam como jovens que vão dominar a sociedade, Senhor. Que os nossos jovens sejam conhecidos por serem diferentes, Senhor. Dá força a cada um de nós, Senhor, para fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. É só isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.